Olá! Por que não se especializar em um sistema estrutural? É uma pergunta que regularmente estudantes de engenharia ou engenheiros informados chegam para mim e fazem. Eu recém-formei, eu vou me formar no que vem, e eu estou pensando qual que é o melhor sistema para mim me especializar? Será que eu vou trabalhar só com obras metálicas? Ou, quem sabe, dependendo do caso, só vou trabalhar com obras de alvenaria estrutural? Qual que é o melhor sistema para especializar? E o que eu falo é, não se especialize em sistemas. Se especialize, mas não em sistemas. Tá? Por quê? Você vai dizer, não, se especializar não é bom, não é recomendado, não tem um monte. E basicamente toda a questão que você vai vendo no mercado vai dizer que é interessante você ter um nicho se especializar. Porque até tem a questão da analogia do pato, né? O pato anda, o pato voa, o pato nada. Só que o pato anda pior que um cachorro, voa pior que uma águia e nada pior que um peixe. Ele faz tudo mal feito. E realmente, se especializar é uma vantagem considerável, pois você consegue focar muito no que se especializou, e entregar maior qualidade do que alguém que faz um pouco de tudo. Né? Eu recomendo que se especialize. Né? E por consequência, né, já que você entrega maior qualidade, você consegue entregar velocidade também e conseguir mais clientes que vão querer te contratar, cobrar mais e fechar mais serviços. Inclusive, eu recomendo que você se especialize, igual eu falei. Eu mesmo me especializei. Né? O problema é criar critérios arbitrários que não fazem sentido ao mercado ao escolher no que se especializar. Essa é a questão. Ok? Não estou dizendo não se especialize. Né? Porque o mundo de argumento para se especializar. O problema é que tem muito engenheiro que acha que tem que se especializar em um sistema estrutural. E a primeira questão é, você não pode se especializar em alvenaria estrutural. Uma obra de alvenaria estrutural dificilmente é só alvenaria estrutural. Você vai pensar, não, alvenaria estrutural é um sistema que está crescendo bastante, eu posso me especializar em alvenaria estrutural. Eu posso trabalhar só com prédios de alvenaria estrutural. Bom, imagina um prédio de alvenaria estrutural. A fundação provavelmente é concreto armado, não alvenaria estrutural. Né? São estacas de que material? Concreto armado, ou quem sabe pré-moldados, ou quem sabe metálicas, mas geralmente concreto armado. Né? Ou é uma fundação de sapata, sapato corrido, no caso de alvenaria estrutural, né? Mas fundação de sapata é uma fundação de concreto armado. O sapato de concreto armado poderia ser feito de pedras e tudo mais, mas geralmente concreto armado. Assim como lajes e até mesmo as vigas que porventura se tornam necessárias. Se pega uma arquitetura de complexo, muitas vezes você tem que colocar uma viga apoiada em uma parede por causa de alguma maluquice que o arquiteto inventou. Tá? E geralmente esse concreto armado e a laje é concreto armado. Entendido? Se eu estou falando de uma obra que não tenha laje, por exemplo, uma casa sem laje, a estrutura do telhado ou de pergolados e outros detalhes arquitetônicos também geralmente é metálico de madeira. Eu vou fazer um telhado de alvenaria estrutural? Não. Assim como eu não vou fazer uma laje de alvenaria estrutural. Até o século XVIII e XIX existiam abóbadas e tudo mais, que tecnicamente é uma forma de fazer um telhado de alvenaria, mas é uma questão realmente de nicho, não é padrão, nunca foi padrão predial em nenhum lugar do mundo. Ok? E outros sistemas de parede estrutural, seja ICF, metálica leve, que em inglês é light steel frame, que o pessoal traduziu errado e trouxe como steel frame para o Brasil, madeira leve, que em inglês é light wood frame, que o pessoal traduziu errado e trouxe para o Brasil como wood frame, né? Ou parede sanduíche, também chamado de monolite, ou paredes maciças de concreto, são sistemas de parede estrutural, igualmente, e na verdade a maior parte dos sistemas que estão crescendo no Brasil, né, que estão ganhando mercado, são de alvenaria estrutural sobre parede estrutural. Porque parede estrutural tem uma vantagem gigante, que a carga é muito mais direta. Mas a questão é que esses sistemas seguem o mesmo padrão de concepção que a alvenaria estrutural. Ok? Se você chega para mim e fala, eu quero, digamos, eu quero contratar um engenheiro e treinar ele para ser um especialista em ICF. Eu vou contratar um engenheiro que sabe alvenaria estrutural ou um que sabe concreto armado. Eu falo o quê? Você vai contratar um engenheiro que sabe alvenaria estrutural muito bem e daí ele vai focar um pouquinho em concreto armado e ele vai conseguir te instalar uma parede ICF tranquilamente. Ok? Ou mesma coisa com parede de sanduíche, ou até a mesma coisa com metálica leve e madeira leve. Eu vou fazer obra de metálica leve, eu vou vender steel frame aqui, tá? Então eu vou contratar um engenheiro especialista em metálica ou um engenheiro especialista em alvenaria estrutural. Vai ser mais fácil um engenheiro de alvenaria estrutural entender metálica leve. Tá? Porque todo o processo inicial de concepção e análise e planejamento e otimização da obra é o mesmo.
que alvenaria estrutural, né? A única coisa que muda é a maneira que a gente, depois de ter encontrado os esforços, depois de ter feito a concepção, depois de ter otimizado a concepção, depois de ter encontrado os esforços, dimensiona qual perfil vai ficar ali, ok? Entendido isso aqui? Então, mal bem, a alvenaria estrutural, ela é bem fácil de fazer uma parede estrutural de outros sistemas e, mal bem, é uma questão que um engenheiro que trabalha com alvenaria estrutural conseguir ir para essa área tranquilamente. Próximo, você não pode se especializar em concreto armado, né? E concreto armado é um sistema que tem muito engenheiro pelo mercado que realmente fala, não, eu só faço projeto de concreto armado. O problema é o seguinte, que, inclusive, né, tem engenheiro que só entrega projeto de concreto armado e alguns chegam a vender projeto da obra, mas chutar a carga do telhado das estruturas e só entregar a parte de concreto, pois é a única parte que a prefeitura exige e que ele sabe apertar botão. E é uma questão que regularmente me aparece no WhatsApp, quando as pessoas veem meus vídeos e falam, Gilberto, entra em contato comigo e falam, Gilberto, eu fiz um projeto com um engenheiro aqui da cidade, aprovou na prefeitura tranquilamente, só que agora chegou no telhado. E o telhado é metálico e o pergolado é metálico e não tem, o projeto dele não incluiu, né, esse meu orçamento estava escrito que era o projeto completo, mas o projeto dele não incluiu o telhado. E agora eu não sei que estrutura eu utilizo no telhado. E eu vendo o projeto do telhado, mas eu deixo claro para o cliente, né, que ele tem que pegar esse projeto do telhado, pegar as cargas que eu vou repassar para ele, para que o engenheiro que projetou concreto armado possa projetar o concreto armado, porque senão é chute. Né? Mal bem, uma hora tem que se projetar de cima para baixo. Né? Então, esse é um exemplo de engenheiro chutando. Não tem, não sei qual é o telhado, vou colocar uma carga aleatória. Se tem laje, é aceitável isso, mas quando não tem laje, é uma maluquice completa. Tá? E essa é a primeira questão, né? Que muitas vezes uma obra vai ter outros elementos que não são de concreto. E você quer que o cliente contrate outro engenheiro para fazer essa parte, porque se for, você está perdendo parte do cliente, você está risco de perder o cliente inteiro. Ok? Além disso, projetos podem se beneficiar muito com uma alvenaria participante ou estrutura mista de concreto mais alvenaria. Entra a questão. A alvenaria participante é uma coisa que eu nem ouvi falar na faculdade, não, nunca na faculdade falaram sobre alvenaria participante, até porque a nossa literatura que ensina na faculdade é na década de 80, década de 90. Né? Mas a questão é, a alvenaria participante é uma questão que está ganhando muito mercado. Né? É uma questão que permite um projeto estrutural predial muito mais econômico e eficiente na questão de venda, principalmente. E mesmo obra de menor porte, eu posso trabalhar com estrutura mista de concreto e alvenaria e também ganhar muita economia para a obra. Ok? Ah, mas aqui na minha cidade ninguém usa ainda. Bom, você sabe qual é o futuro. A questão é se você quer ir na frente ou quer esperar todo mundo fazer para depois você correr atrás. Né? Tem escritórios de engenharia que ainda projetam na década de 80. Teve um projeto de um prédio que eu fiz ano passado, onde um cliente chegou para mim e falou: eu orcei com um escritório aqui da cidade, mas eles falaram que só fazem laje maciça. O engenheiro tem 60 e poucos anos, e ele falou que só faz laje maciça. Eu queria fazer um prédio com laje de vigotas, né? E ele falou que não, que só faz laje maciça. Então eu busquei outro engenheiro. Tá? E é uma questão que tem muito escritório aí projetando com década de 80, né? Porque mal bem, todo prédio ser de laje maciça é uma questão da década de 80. Desde a década de 80 já não é mais assim. Mas tem escritório que ainda está na década de 80, porque o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Tem escritório projetando 2040, 2050. Tem escritório projetando 1980 ainda. Né? E os escritórios estão projetando 2040, 2050 no caso de prédios, estão considerando alvenaria participante ou estrutura mista concreta mais alvenaria, estão considerando um sistema e maneira de otimizar a estrutura, porque é possível realmente reduzir muito o consumo de material com alvenaria participante. Tá? Principalmente em prédios altos é possível economizar bastante, desde que tenha um planejamento adequado. E antigamente eles não faziam isso porque não sabiam como e tinham que fazer o cálculo manualmente, que complicava bastante. Mas hoje em dia não é uma questão. Se você souber fazer, é bem fácil e rápido. Né? A única questão é saber fazer. Tá? Mas se você se especializar em concreto armado, você perdeu a chance de fazer isso. Você também não pode se especializar em metálica. Você vai dizer, tá, mas estrutura metálica tem engenheiro que trabalha só com ela. Né? Primeiro, engenheiro mecânico. Né? Tem muito engenheiro mecânico que trabalha com galpão, que trabalha com reservatórios, né? E ele faz só a parte da superestrutura que é toda metálica. Né? Por que isso? Bom, primeiro, porque um engenheiro mecânico, mesmo se ele quisesse, ele não poderia fazer um galpão com peças pré-moldadas.
né? Ou ele poderia, se outro engenheiro assinar pelo pré-moldado, tecnicamente, mas ele não poderia fazer um projeto e assinar a responsabilidade de uma estrutura de concreto, uma estrutura pré-moldado, uma estrutura de madeira, estrutura de alvenaria. Não, ele trabalha só com a parte metálica. Engenheiro mecânico só pode trabalhar com estruturas metálicas. Não é igual engenheiro civil, porque engenheiro civil, sendo uma estrutura que fica parada, o engenheiro pode assinar. Pode projetar toda a estrutura. Fundação de concreto, pilar pré-moldado, estrutura metálica, o engenheiro pode assinar tudo. Reservatório, engenheiro civil pode assinar tranquilamente. Tá? Só que a segunda questão é que metálica é um sistema que, por ser um material nobre, um material versátil, realmente possível toda a superestrutura ser dele. É comum um galpão com pilar metálico, viga tesoura metálica, terça metálica e tecnicamente até a telha e os parafusos são de aço. Uma estrutura de metálica leve também, um sobrado de metálica leve. É a mesma coisa. É uma estrutura técnica totalmente metálica, mais as chapas, né, de USB, chapas de gesso e tudo mais, depende de cada caso, mais as chapas que não são metálicas, mas ainda assim a estrutura base toda metálica, ok? Sem falar em reservatórios, ainda tem a tampa de aço estrutural, ok? Então, tecnicamente é possível toda a superestrutura metálica. Por que não permite especialização, então? Bom, primeira questão, que impede o projeto da fundação. Então, você não consegue entregar o projeto da obra inteiro para o cliente. Você tem que falar para o cliente, você tem que encontrar outro engenheiro para a fundação. Além disso, impede estrutura. Ok, isso é uma questão, você pode fazer isso, mas outra questão que impede estruturas mistas, que são extremamente comuns. Por exemplo, galpão com pilar pré-moldado mais tesoura metálica. Esse é um caso, uma metodologia, uma concepção estrutural extremamente eficiente, onde ao invés de fazer todo o pilar metálico, vai fazer todo pilar metálico e estrutura inteira metálica do pórtico, ou pilares pré-moldados mais tesoura pré-moldada, o pilar pré-moldado com tesoura metálica eles se encaixam muito bem. Eles garantem uma obra muito eficiente. Até tem vídeo já sobre por que galpões têm pilar pré-moldado, mas a tesoura é metálica. Tá? E é uma questão que, se você se especializar em metálica, você não vai poder entregar o projeto do pilar pré-moldado. Ok? Aí vai ficar bem que tem que achar outro engenheiro para fazer essa parte. O cliente vai contratar um engenheiro para fazer a fundação, um engenheiro para fazer o pilar pré-moldado e um engenheiro para fazer metálica, que ele poderia contratar um engenheiro só. Não faz sentido. Tá? Entendido? E mesma coisa com viga com laje colaborante. Ah, eu tenho uma viga metálica do mezanino, eu tenho um galpão, ele tem um mezanino metálico, vai ter uma viga metálica, vai ter uma laje de concreto, mas ok, não tem problema porque eu achei, o cara que fornece as lajes também fornece RT. Entre a questão se de instalar uma viga metálica para suportar uma laje de concreto, é uma maluquice completa, porque você pode tranquilamente dobrar a resistência dessa viga, fazendo uma viga composta, uma viga onde eu trabalho com o concreto acima da viga para trabalhar na compressão, ok? E entra a questão, um problema que é uma vantagem gigante, mas é um problema para quem quer se especializar nele, é que o aço é um material versátil, ele consegue combinar facilmente com outros sistemas e trazer economia e qualidade para a obra. Se eu tenho um galpão metálico, é muito fácil tirar o pilar metálico e trocar para o pilar pré-moldado. Se eu tenho um mezanino metálico, eu posso muito bem fazer o deck de madeira, as tábuas de madeira, em vez de colocar uma chapa xadrez, uma chapa expandida, é bem fácil fazer isso. Né? Inclusive, quando eu penso em ligar dois sistemas, imagina que eu tenho que ligar um pergolado de madeira com uma estrutura de concreto. Provavelmente eu vou fazer com uma peça metálica. Okay? Porque o metálico ele é muito bom nessa questão de conexões, por ser um material mais nobre que a gente trabalha. Ok? Mas se eu especializar só num sistema, eu perdi essa questão de combinar com outros sistemas. E você também não pode especializar em pré-moldado. Tá? Tecnicamente, pré-moldado é outro sistema onde tecnicamente é possível trabalhar toda a estrutura pré-moldada. Pilar, imagina um galpão com mezanino, eu posso tranquilamente ter um galpão desse tipo, com pilar pré-moldado, tesouro pré-moldado, terças pré-moldadas, paredes pré-moldadas, as placas de fechamento pré-moldadas, ou até placas de contenções também poderiam ser pré-moldadas, vigas de laje pré-moldadas e até uma laje pré-moldada. Okay? Tirando a questão de terças, que é um nicho do mercado, não é comum, tá? Eu já trabalhei com muitas obras desse tipo, onde é pilar pré-moldado, parede pré-moldada, tesouro pré-moldada, viga de laje pré-moldada e laje pré-moldada. Isso é bem comum, ok? Só que ainda assim, obras desse tipo, a fundação quase sempre é concreto in situ. E o pré-moldado combina muito com metálica, porque se eu pensar, ok, vou poder fazer um galpão todo pré-moldado, mas muitas vezes eu consigo uma economia considerável se eu usar peças metálicas em pontos específicos, principalmente peças longas e que seriam muito pesadas com o pré-moldado. Outra vantagem que eu posso ter também
é combinar com concreto in situ. Então, geralmente, uma laje pré-moldada vai ter uma capa de concreto em cima dela, concreto in situ em cima dela. Né? Por quê? Porque eu consigo aproveitar essa capa do dimensionamento estrutural, tanto para as lajes quanto para as vigas, dependendo do caso, né? E eu consigo reduzir o peso final das peças, porque mal bem o gargalo pré-moldado é como que eu vou colocar esse trambolho que pesa uma peça que pesa 5 toneladas a 10 metros de altura. Tem que ter um planejamento disso. Né? Então, se eu conseguir reduzir o peso, fica mais fácil, eu posso ter maquinários menores e outros fatores. Entendido? Então, novamente, pré-moldado também, muito complicado trabalhar só com ele. Tá? Deixa eu perguntar, tá, mas como que eu vou me especializar se nenhum sistema estrutural atinge qualidade sozinho? Bom, a questão é, qual o motivo da especialização? O motivo mais citado é focar em uma área para aumentar a qualidade e reconhecimento nessa área. Mas outro motivo importante é ter uma cartilha de clientes e um foco bem definido ao mercado, não a você, não a outros engenheiros, ao mercado como um todo. Imagina um mecânico que trabalha só com sedã da Volkswagen. Ele é especializado? Sim, ele é especializado em sedã da Volkswagen. Mas, o que esse mecânico vai fazer? Bom, vai chegar um sedã da Volkswagen com problema, ele vai diagnosticar qual que é a falha, vai montar motor, vai conferir sistema de lubrificação, vai fazer troca de peças variadas, né, abrir o carro, verificar tudo mais, além de várias tarefas drasticamente diferentes. Ok? Tá? A maneira que se monta um motor de um carro tem alguma coisa a ver com a maneira, sei lá, que se monta um cano de escapamento? Não, são dois processos diferentes. Mas a questão é, um especialista em uma coisa só vai fazer essas coisas drasticamente diferentes. Entendido? Dessa maneira, entra a questão, por que o foco é esse? Porque quando o dono de um sedã da Volkswagen tem um problema com o carro, vai chamar ele. Ok? A pessoa tem um sedã da Volkswagen, deu um problema, né? O que ele vai fazer? Vai chamar um cara que é especializado em sedã da Volkswagen e ele vai descobrir o problema. Tá? Agora, imagina, ao invés disso, um mecânico que resolve se especializar em consertar cabeçote de carro. Ok? Só quem já sabe que o problema é no cabeçote vai contratar ele. Okay? O carro deu um problema. 90% das pessoas que têm carro, o carro deu um problema, elas não têm noção do que é. Elas têm uma noção, mas muitas vezes estão erradas, não têm certeza daquilo lá. Então, a pessoa estragou o carro, estragou um carro na rodovia. Você vai passar o contato de um mecânico que trabalha com aquele tipo de carro, ou você vai passar o contato do mecânico que trabalha com, sei lá, troca de, ou manutenção de transmissões automáticas. A questão é, faz muito sentido, porque qual que é a garantia que realmente é o problema na transmissão? Tá? É uma chance muito baixa. Então, a questão é, um mecânico que resolve trabalhar só em consertar cabeçote, vai ser buscado só por clientes que sabem exatamente o que está causando aquela falha, ou pior, por clientes que não vão servir para ele, que acham que sabem qual a falha. Entendido essa questão? E a mesma coisa vai valer para engenharia, ok? Eu vou me especializar em concreto armado. Não, não faz sentido, porque ou especializar em metálica. Tá? Daí um cliente chega e você, eu quero fazer uma casa metálica. Eu quero fazer, é muito fácil falar quero fazer, mas é eficiente para o caso dele? Porque tem um carro que está com problema de transmissão, aí chega no mecânico e conserta o cabeçote. O mecânico abre lá, ó, não dá para os cabeçotes estão meio velho mesmo, dá para trocar. Mas vai consertar o carro? Não, é esse que é o problema. Não vai resolver o problema, só vai cobrar do cliente. Né? Então vai ter mais um cliente insatisfeito. É objetivo seu? O meu não é. Tá? Então, exemplos de especialização em estruturas na prática. Por exemplo, execução de estruturas de prédios altos. Isso é uma especialização. Projeto estrutural de sobrados de alto padrão. Isso é uma especialização. Tá? Vou estar limitado só a concreto? Não. Né? Inclusive, sobrados de alto padrão, muitas vezes eu consigo trabalhar com alvenaria participante, com outro mecanismo de estabilidade, mas entra a questão, muitas vezes vou ter que colocar uma viga metálica, vou ter que colocar um pergolado complexo, um telhado maluco, tudo mais, que eu vou me esclavar de sistemas, mas é um nicho. Ok? Quem quer fazer um projeto estrutural no sobrado de alto padrão vai me buscar. Ok? Projetos de prédios do Minha Casa Minha Vida também é um nicho, ok? Tecnicamente, prédio Minha Casa Minha Vida, como a questão é economizar ao máximo, né? Gerar uma obra econômica, geralmente vai ser alvenaria estrutural na elemento portante vertical, mas um cliente que vai buscar também um projeto da laje, se precisar colocar uma viga, o projeto da viga, projeto da fundação, entre outras coisas.
Tá? Isso é um. E claro, tem outros tipos de obras que pode se especializar. Especializar, por exemplo, em galpões metálicos. Ok, é uma possibilidade. Tá? Ou silos, é uma possibilidade. Tem vários nichos aqui, eu estou mostrando alguns. Ok? Próximo, especialização por cliente. E esse é basicamente o meu principal nicho até hoje. Mais de 80% das obras que eu já peguei é nesse nicho. Né? Que é o quê? Especialização não em um tipo de obra, mas obras que meu cliente foco faz. Eu tenho um foco, é um cliente. Ok? Por exemplo, projetos e orçamentos para fábricas de concreto pré-moldado. Isso é um nicho. Tá? Basicamente, eu vou buscar clientes que têm fábricas de pré-moldado. É eles que eu quero auxiliar com o meu serviço de engenharia. Entendido? É um nicho similar ao meu, no caso é projeto de orçamento de estrutura para fábricas de estruturas, para moldado metálica, geralmente. Tá? Mas é o meu principal foco. Ok? E especialização, apesar de eu fazer também projetos de prédios, eu pego porque eu quero ter uma. Eu não quero especializar tanto, porque eu prefiro trabalhar mais tempo do que só em uma área. Aí eu sei que eu posso. Né? Poderia, tecnicamente, me manter só trabalhando nessa área. Ok? Mas é uma questão que eu prefiro não me especializar tanto. Tá? Próxima questão, especialização por etapa da obra. Escritórios que fazem apenas o detalhamento estruturado de algumas obras, ou de obras gerais, né? Ou escritório que faz análise técnica de projeto, ou inspeção, ou consultoria de revisão ou de análise de projetos como um todo, ok? Mas é um escritório que tem uma especialização em uma etapa da obra. Tá? Perceba que todos os nichos acima têm algo que é possível escrever para um leigo e ele vai poder dedicar adequadamente. Imagina que você resolve fazer algo. Eu trabalho com pré-moldado. Eu resolvi me especializar em pré-moldado. Daí uma pessoa chega e fala: eu quero construir uma casa, eu quero construir um prédio da minha casa, da minha vida. Eu quero um prédio da minha casa, da minha vida. Eu quero ter maior lucro, quero um prédio econômico. Você fala: eu conheço um engenheiro que trabalha com pré-moldado. Esse pré-moldado não é um sistema que é eficiente para esse tipo de obra. Ok? Tá? Ou a pessoa quer fazer. Eu trabalho com metálica. Ok? A pessoa quer fazer uma casa. Daí você indica um engenheiro que trabalha com metálica. Até é possível, mas geralmente não é um sistema eficiente e econômico para a pessoa. Ok? Ou a pessoa quer fazer um galpão, o engenheiro fala, não sou especialista em alvenaria estrutural. Um leigo pode dizer, ok, eu vou indicar você para fazer um galpão, é porque a pessoa não sabe, né? Que alvenaria estrutural é um lixo para galpão. Pois é, entendeu essa questão? Tá? A questão é que isso aqui é um nicho que eu posso explicar para um leigo e ele vai entender, né? E vai poder indicar adequadamente e vai ficar bem fácil entender com o seu cliente. Okay? Você vai conseguir especialização, você vai conseguir focar numa área, mas ao mesmo tempo você vai ter uma gama de sistemas maior e tudo mais, porque o objetivo não é focar em um sistema, é focar em alguma coisa que você fornece para o mercado. Ok? Tá? Um engenheiro que se foca, por exemplo, em projetos de sobrado de alto padrão, ele tem clientes específicos, né, que é pessoas de classe A, que estão construindo em condomínio fechado, tecnicamente seria um nicho, né, do cliente em si, mas na prática ele tem um foco que ele é especializado em como fazer uma obra para como fazer esse tipo de obra, quais são as demandas para esse tipo de obra, o que o cliente busca e como entregar qualidade nesse tipo de obra, ok? Tá? E é um nicho totalmente diferente, né, do que, sei lá, galpões industriais, porque entra a questão, é um cliente totalmente diferente, até a maneira de contratar é totalmente diferente. A maneira de você executar, a maneira que funciona o projeto do início ao fim é totalmente diferente. Entendido? Mas todos esses nichos são nichos específicos onde você fornece tudo que seu cliente busca. Eu sei que eu poderia usar a alvenaria participante e economizar 50 mil reais nesse prédio ou até mais, mas eu resolvi que eu trabalho só com concreto armado e o cliente que vai se ferrar, ninguém mandou ele ser trouxa e ele que paga 50 mil reais a mais. Isso não é buscar qualidade, isso não é entregar, isso não é ser especialista. Entendido? E por questão final, se especializar gera um foco de como crescer, mas para realmente crescer é preciso entregar qualidade e demonstrar conhecimento, além de aprimoramento contínuo. Okay? Para isso, recomendo meus cursos, onde abordo o administramento de cada sistema estrutural. Você está, mas Gilberto, mas não posso me especializar em um. Sim, aqui eu não estou falando para você fazer escolher um desses aqui e ignorar os outros. E sim que é necessário entender cada sistema antes de trabalhar com múltiplos sistemas combinados. Ok? Uma pergunta que me apareceu umas 2 ou 3 vezes, ou similar a ela, né? Eu tenho um galpão que é pré-moldado, ele tem uma contenção de alvenaria estrutural, vai ter uma laje de concreto em situ e a cobertura metálica. Tem algum curso sobre isso? E a questão é, um engenheiro que vai fazer
um galpão com pilares pré-moldados, com contenção de alvenaria estrutural mesclada, com uma laje concreta in situ, com uma cobertura metálica, ele tem que saber pré-moldado, tem que saber alvenaria estrutural, tem que saber concreto in situ, tem que saber metálica, ele tem que saber todos, mas a questão é, não vai ter uma questão rapada assim, vai ser. Não, é que você tem que entender cada sistema e entender como combinar eles, ok? Que eu abordo justamente nos meus cursos. Né? E eu também recomendo o livro Mínimo de Estruturas para ter a base e evitar falhas por foco excessivo em algo específico. Né? Porque, mal ou bem, especialização, muito bom. Agora, foco excessivo e não perceber o todo, esse que é o problema. Entendido? Todo o meu conteúdo pode ser adquirido no link que está no site aqui da descrição, que está no link abaixo. Ou também eu deixo isso aqui na bio do Instagram, porque esses slides eu posto lá no Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então. Recomendo que se especialize? Sim, com certeza, se especialize. Agora, recomendo que se especialize em um sistema estrutural ou qualquer escolha aleatória de especialização? Não. Analise, eu vou me especializar em quê? Qual produto que eu vou entregar com qualidade máxima? Ok? Isso é uma especialização. Agora, eu vou trabalhar só com alvenaria estrutural porque eu acho legal alvenaria estrutural? Isso não é uma especialização, isso é um desejo aleatório. Beleza? Mas por enquanto isso é isso e até a próxima.